primeiro assunto, mais quente? Vasco e São Paulo, um empate sem gols lá no Rio de Janeiro. A gente coloca os melhores momentos, porque aí eu vou chamar nossos comentaristas também. Natália Ferrão, André Donk e Silas. Silas, já te peço desculpa a qualquer coisa, tá? Porque hoje o ambiente está puxado com essa dupla. Mas falar sobre esse empate que não é nada bom, principalmente pro Vasco, né, Silas? Sim, um beijo, Mari, um beijo, Natália, um beijo pro Donk também, que tá bonito pra caramba. Por isso que eu quis ficar aqui do outro lado, entendeu? Cara, times desfalcados, né, Mari? O São Paulo sem a zaga, só o Caio Paulista lá do lado de lá, Rafinha fora, Arboleda fora, André Beraldo fora. Depois o Vasco também, por conta da briga, da confusão, ainda estava muito nervoso nesse jogo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo que o São Paulo conseguiu jogar um pouco melhor e depois veio a chuva. E aí caiu o ritmo para todo mundo, tanto que o Dorival teve que tirar o Rames, né? Mesma situação se encaixa para o Payet, que também ainda vem num ritmo ainda diferente. Aí o pênalti. O Wellington Rato bateu muito mal, né? Muito, perdeu a força, né, Mari? Na hora e o Rames depois também, né? O Rames podia ter feito em 2 toques também para ir num jogo importante como esse. Abriria o jogo para o São Paulo, né? Isso ainda é no primeiro tempo. Mas no final acho que ficou bom para todo mundo, porque o Vasco vem de uma derrota gigantesca e o São Paulo vem de ser campeão da Copa do Brasil. Então havia o respeito também e acabou que talvez por tudo que aconteceu, acho que esse empate aí foi justo. Bola na trave para todo lado, né? Acho que foi justo. E o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, teve muitas chances, e aí sem falar do pênalti, essa chance com o Lucas também, mas no segundo tempo o Vasco conseguiu um pouquinho, né, Donk, Nath? É verdade. Boa noite, Mari, Silas, Nath, fã de esporte. Bonito, que é isso. O Silas até me deixou sem graça ao começar aqui, né, depois dessa. E eu acho que o Vasco melhora também. Lance, cara. Melhora bem. Tem um cara que pra mim é muito importante nessa retomada do Vasco, que é o Paulinho. Ele começou mal, fez um primeiro tempo ruim, até foi amarelado, cresce muito no segundo tempo e acho que tem uma sacada do Ramon Dias que ajudou. Ele inverteu os pontas, passou a jogar com o Gabriel Peck mais pela direita, com o pé invertido, a mesma coisa com o Marlon Gomes, que depois até sai para dar vaga pro Payet. Com isso, a ultrapassagem dos laterais começou a surtir muito efeito no jogo ofensivo, né? Com o Paulo Henrique pelo lado direito, com o Piton pelo lado esquerdo, e a gente tá vendo o quanto que os laterais foram até a linha de fundo. Tem o Peck bem participativo por dentro, acertou a trave, exigiu uma boa defesa do Rafael. O Payet entra no jogo. O Payet entra no jogo. Teve essa grande oportunidade, né, que demora a definir. Acho que o Vasco até demorou algumas definições de jogada ao longo do segundo tempo, mas acho que o empate é justo. São Paulo foi superior na primeira etapa, o pênalti perdido, o Vasco consegue crescer e no final o empate não é legal, principalmente pro Vasco, mas pelo menos por um momento tira ele da zona de rebaixamento. Um pontinho, mas que pelo que o jogo apresentou, eu acho que eu falaria que ficou justo, Nath, porque foi um tempo para cada um, mais ou menos assim. Mas pelas ambições, aí pensando principalmente do Vasco, não dá para desperdiçar ponto em casa, né? Tecnicamente, boa noite, Mari, Donk, Silas e Alfã de Esporte. Você também tá muito bonita. Muito obrigada, viu, amiga? Você também tá. Foi um jogo tecnicamente abaixo. A gente esperava, apesar das modificações do Dorival, dessa ideia dele de colocar o Lucas como jogador de referência, o Rames vindo por trás ali, mesmo assim, faltou. Acho que o São Paulo capricha um pouco mais, tem qualidade técnica para isso. O Vasco, no primeiro tempo, acho que faltou um pouquinho de entendimento do que foi a proposta de jogo de São Paulo. O campo molhado dificulta um pouco as coisas no segundo tempo, mas ficou de bom tamanho. O São Paulo teve um pênalti e aí o Léo acabou colocando a mão na bola. Colocando não, né? Na trajetória da bola, acaba perdendo o São Paulo, mas num contexto geral, olhando friamente tudo que aconteceu, acho que ficou de bom tamanho esse 0-0. Sem o 9, né, Mari? Isso faz uma diferença. O Caleri, faz muita diferença, né, Silas? Mas era a hora também, né? E ele também fica fora por cartões, né? Essa suspensão. Então ele já dizia que ia parar para fazer a cirurgia também no tornozelo, mas resolveu esperar até o São Paulo se livrar de vez dessa zona difícil aí. Mas é um cara que faz muita falta. Do lado do Vasco, eu estava pegando aqui, inclusive, para o Fã do Esporte, os números do Léo Jardim. Porque ele fez 4 defesas, uma defesa difícil. E eu acho que até aquela finalização do Lucas seguinte ao pênalti foi mais difícil do que o pênalti. Porque o Wellington Rato bateu muito mal, Donk. E aí ele faz... do Rames, né, no rebote, você disse. Não, ele faz a defesa do pênalti e depois tem um lance do Lucas, que ele recebe uma bola do próprio Wellington Rato e finaliza. Da defesa e aí ele mesmo. pega a bola rasteira no chão, né, na grama molhada. Ele tem 100% das bolas defendidas, 1,5 daqueles expected goals, então ele conseguiu evitar. E então 12 de 17 passes certos.
foi utilizado no jogo também. Assim, a gente fala de um jogo equilibrado, mas o goleiro, se a gente for falar de goleiros, nem tem comparação, né? O Rafael não precisou trabalhar tanto quanto o Léo Jardim, então acho que até as chances do São Paulo foram até mais claras do que as do Vasco. Ainda que o Vasco tenha metido uma bola na trave, no final foi um equilíbrio, mas o Léo Jardim, um goleiro assim que até em algum momento, alguns questionamentos, mas para mim nunca fez muito sentido, assim, porque sempre o dono da posição, um cara importantíssimo para o Vasco se manter ali brigando ali, ainda mais para um Vasco que teve muita dificuldade em alguns momentos de fazer gols. Lá atrás ele garantiu muitos pontos. Agora, pensando do lado do São Paulo, já que a gente entrou nessa defesa do Léo Jardim, o pênalti foi muito mal batido, né? Nossa. Eu não E o entendi Rames, porque... Eu não entendi você ficou mais porque na bronca com o Rames depois, né? Também, mas eu não entendi primeiro por que o Wellington Rato foi cobrar. Confesso. É? Você acha que tinha que ter sido quem? O Lucas tá ali. Tecnicamente, qualidade de tapa, de batida na bola, é ele. Não sei ali como é que foi a conversa, mas o Wellington Rato, a gente sabe de algumas dificuldades que ele tem com bola rolando de acertar uma finalização. Ele acertou uma baita finalização na Copa do Brasil, mas é um cara que às vezes pega muito embaixo, tenta tirar muito do goleiro e talvez ali ele já acusava onde ele ia bater. Né? A gente até falava ali no off, né? O quanto ele já olhava pro canto que ele ia bater ali para dar. E o Léo Jardim espera até o último momento, né? Ele espera a definição. E o Rames, a gente sabe que vinha batendo e não vinha convertendo, né? Então ele já ia deixar de bater. Agora eu tinha na expectativa de que o Lucas fosse pra batida. Mas foi muito mal batido, né? Foi basicamente um recuo. Ele dá um pulinho ali, chute fraco. O Léo tem o mérito dele de acertar o canto. E aí o Rames depois... Silas, você fazia, né? Eu faria em 2 toques. Mesmo sendo destro, eu dominaria a bola e com a canhota eu meteria lá no cantinho. Tinha tempo, né, Silas? Porque tinha tempo, justamente. Mas é que eu acho que sai tão em disparada, Silas, que é assim, meu Deus, o rebote. Aí, mas eu acho que é o momento dele, viu, Mário? Eu acho que é o momento do Rames de ter perdido 2 gols de pênalti. Quando ele faz o gol é anulado. E aí... Essa aí. Essa do Lucas, né? A batida bem inteligente demais e crescendo cada vez. Era para ser um jogo solto do São Paulo. Né? E eu acho que até no primeiro tempo foi. A chuva atrapalhou e, de repente, perdeu o gol também atrapalhou. O Beraldo não estava nesse jogo. Nas cobranças que eu vi, nas disputas que o São Paulo teve recentemente, muito bem. Na batida e novo também, assim como o Kevin do Palmeiras agora contra o Boca. Né? O Veiga perde e o Gustavo Gomes perde, o menino vai lá, assume a bronca, faz o gol. Então, eu acho que precisa surgir um elemento novo nesse aspecto. Um Pablo Maia, que pega muito forte na bola, principalmente o campo molhado desse jeito, e começar a pegar essa aposta aí para ele, né? O Lucas ou o Pablo Maia mesmo, porque faz falta. Mas eu acho que a escolha do Wellington Rato, acho que parte até, assim, minha interpretação, né? Dessa leveza que talvez o São Paulo poderia ter no jogo, do tipo, não é um jogo crucial nesse sentido pro Vasco. Pro São Paulo. Então poderia dar a oportunidade pro Wellington Rato, sabe? Não sei se fosse num clássico contra o Corinthians, seria ele batendo, entende? Pode ser. É que é muito difícil também. Agora é cômodo depois que tem o erro, né? Porque vai que treinou bem a semana inteira. Bateu mal, hein? Mas bateu mal. Mas eu também acho que... Mas também acho que o Lucas era algum nome mais indicado ali, mas a gente não sabe, né, como que está sendo o desempenho em treinamentos e tudo mais. Mas eu admito, assim, até queria ter ouvido o Silas, tem um conhecimento empírico lá dentro. Esse tipo de cobrança, de você não tomar tanta distância, para mim, eu nunca vou entender. E o salto? Tem que ser Gabigol. Para fazer essa cobrança tem que ser Gabigol, tem que ser o melhor do Brasil. Eu acho que o Neymar é o brasileiro que melhor bate pênalti. E depois eu acho que é o Gabigol. Depois vem Fábio Santos, vem essa galera aí, o próprio Rafael Veiga, que perdeu, mas é bom batedor de pênalti. Então, mas aí mérito também do Romero, né, que foi buscar a bola. Não, isso aí já estava cantado, não é de agora, a questão do Boca Juniors. Isso aí, não sei se a gente vai falar disso, talvez nem vai falar, mas eu acho que a batida do Fábio Santos, para mim, o canhoto. É a melhor. Ele vem em velocidade e a bola vai com outro. Reinaldo bate muito bem pênalti. Mas eu acho que a grande sacada também desse pênalti, né? Como o Léo Jardim, ele espera, né? Ele não sai em nenhum momento. Ele vai até. Como ele estava sem velocidade, né? Mas ela não vai no canto, Mário, a bola. Ela vai quase que no meio do gol, porque tudo bem, se vai fraco... Mas se ele sai antes, era gol. Se ele tenta adivinhar o canto. Se ele tenta adivinhar o canto, ele vai esperando ali o Wellington Rato tomar a decisão. Não foi uma batida boa. Definitivamente, assim, poderia ter sido melhor aproveitado. Rebote poderia ter sido melhor aproveitado, mas o contexto do jogo não passa só por isso. Acho que, tecnicamente, os times deveram bastante, coletivamente deveram bastante. Tem um que deveu mais, Nath?
O São Paulo, pela qualidade técnica que tem, né, e pelas oportunidades que tinha, os jogadores que tem em campo, acho que ficou devendo principalmente na primeira etapa. Tinha ali a oportunidade de tentar uma definição de placar, 1-0, 2-0. O Vasco volta melhor, mas é mais uma força coletiva do que propriamente individualmente. Aí explora muito os cruzamentos, buscando o Verratti para finalizar. Olha isso, um problema recorrente. Os pênaltis desperdiçados no Brasileirão, o São Paulo é dono de 20% deles, com 4 pênaltis desperdiçados, né? É a equipe que mais perdeu pênaltis nesse Brasileirão de 2023. Somando as outras equipes, 16, o São Paulo com 4, então 20% dessa fatia de pizza. Eu tô com fome, hein? O desenho aí me deu uma derrubada. Me deu uma derrubada. Agora, do lado do Vasco, eu acho que também é óbvio que tem que existir um padrão de jogo. E o Vasco, ele busca muito as beiradas do campo, né, Donk? Fato. E, obviamente, buscando o Verratti dentro da área, que hoje não foi bem, né? Até no lance do Payet, vai pro pé dele, a bola escapa do pé, né? E não aconteceu tanto jogo. A primeira finalização do jogo, o primeiro momento perigoso mesmo, é uma finalização do Verratti, um cruzamento da direita, mas o Vasco depende muito disso, né? Tanto que no primeiro tempo não estava fluindo, mas no segundo tempo começa a ter mais bola aérea, justamente por essa inversão dos pontas e dando profundidade com os dois laterais, mas o Vasco busca muito esse jogo e até teve tanto que a evolução, talvez, de um dos jogadores que mais cresceram, é que o Paulinho é reforço, né, que eu mencionei, mas do elenco que estava, um dos que mais cresceu no período com o Ramon Dias, na minha opinião, é o Gabriel Peck. É um cara que fala que cai muito bem pelo lado e acaba combinando muito com isso. Hoje não teve tanto, mas sinceramente, até vejo uma perspectiva até otimista, assim, sabe? Hoje era um jogo para dar uma resposta, depois do que foi, né? O Silas lembrou da confusão, do 4-1, como foi pesado. E, assim, ainda que o resultado não tenha sido legal, não foi uma grande atuação, o primeiro tempo ruim, mas o segundo bom, mas para mim mostra um Vasco que está numa constante, assim, de um time que tem totais condições de evitar o rebaixamento.